E aí, galera, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre algoritmos. E aí, vamos dar sequência sobre laço de repetição. É o nosso último vídeo sobre a série de laços de repetição, que a gente vai falar sobre o laço para. Ele funciona da seguinte estrutura: você vai colocar o comando para, precisa informar uma variável que vai ser nossa variável do tipo contador. Ou seja, ela vai contar quantas vezes a gente quer repetir esses comandos que vão ficar aqui dentro. Essa variável ela vai receber um valor qualquer. Tá? Eu coloquei aqui o nome dela contador só para ficar claro que ela vai servir com esse propósito de contar quantas vezes a gente quer repetir esse laço. Tá? Mas você pode dar o nome que você quiser aqui. Então, por exemplo, você pode dar o valor 0, 1, 2, enfim. Então, para formar um valor genérico, eu estou chamando aqui de x. Até, né, você vai colocar o comando até um outro valor qualquer. Pode ser 10, 11, 20, 30, enfim. Um outro valor que vai ser a quantidade de vezes que esse contador vai repetir. Né? Você vai repetir esse laço que está aqui dentro. E aí você termina aqui essa primeira linha com o comando faça, que é para dizer para o comando o que tem que ser feito. Então, olha só. Você está dizendo aqui para o comando, para o programa, o que tem que ser feito e aqui em cima quantas vezes, de um valor inicial até um valor final, beleza? Então aqui dentro você vai colocar um código, mais uma vez esse código pode ser uma linha ou várias linhas, e aí você termina o teu laço com o comando fim para. Vamos ver um exemplo? Então eu vou trazer aqui mais uma vez, aquele nosso exemplo da corrida. Então olha só, percebe que o mesmo exemplo da corrida a gente conseguiu construir com os 3 laços de repetição, certo? Então você vai no teu programa, no teu dia a dia, você vai decidir qual laço de repetição se encaixa melhor para resolver a tua situação aí, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Então olha só, começo com o comando para. O nome da variável eu coloquei distância. A distância ela vai variar, né? Ou seja, ela vai receber um valor inicial que é 0 até 100. Então estou entendendo aqui que a distância é 0 metros até 100 metros. E aí o comando faça. Fazer o quê? Corra. Então a pessoa tem que correr. Esse algoritmo aqui você já percebe que ele vai servir para uma corrida de 100 metros. Então se você quiser utilizar esse algoritmo para uma maratona de 1000 metros, você vai ter que substituir aqui o valor final do contador por 1000. Tá? Então, terminou a repetição, você finaliza com o comando fim para. Percebe que no laço para, você já define aqui no início do laço a variável, né? Quantas vezes você quer que repita esse comando, esse conjunto de comandos aqui de dentro. Tá? Ou seja, para o laço para, você tem que saber quantas vezes haverá essa repetição. Vamos visualizar agora como ficaria um programa lá no Visual G. Então eu trouxe aqui para a gente o algoritmo tabuada 2, que é a mesma que a gente utilizou no algoritmo passado, tá? No laço passado. E aqui eu coloquei 2 variáveis, uma chamada número e outra chamada multiplicador. Então o número é aquele que vai ser alimentado pelo usuário. E o multiplicador é quantas vezes vai ser repetido o conteúdo que estiver dentro do laço. Igual como a gente fez anteriormente, né? Mas vamos ver como é que funciona na estrutura para. Então a gente começa o programa, eu peço para o usuário digitar um número, né? Aí o programa vai ler, vai alimentar lá na variável número esse valor que foi digitado pelo usuário. E aí eu coloco aqueles textozinhos ali para ficar bonitinho o início do programa, né? Coloquei tabuada de, aí vai mostrar para a gente o conteúdo da variável número. Mais uma vez, eu já falei várias vezes, né? Quando a gente coloca aqui dentro de um escreva texto e conteúdo de variável, você tem que lembrar de colocar a vírgula depois da aspa dupla. Né? Então o texto fica sempre dentro de aspas duplas. E aí, ao final da segunda aspa dupla, você coloca uma vírgula. E aí, se eu quisesse colocar mais texto, eu teria que colocar uma vírgula aqui, e aí colocar as aspas duplas e um texto entre elas.
Muito bem. E aqui começa o nosso laço. Então eu coloquei aqui, olha, para multiplicador, recebendo como valor inicial 1 até 10, faça. O que vai fazer? Vai escrever aquele nosso texto que a gente já trabalhou no algoritmo anterior. Então vai mostrar para a gente o conteúdo da variável número, aí tem uma parte textual agora, né? Tá vendo aqui a vírgula. Vai colocar um x, que é para representar a multiplicação, e logo em seguida apresenta o conteúdo da variável multiplicador. Depois um texto aqui com um sinal de igual, para ficar bonitinho na tela. E por fim, o resultado deste processamento aqui. Então o programa ele vai calcular para a gente o conteúdo da variável número vezes, olha aqui o operador de multiplicação, né? O conteúdo da variável multiplicador, tá certo? Então, aqui é somente essa linha que vai ser executada várias vezes. Então, aqui eu coloco o comando fim para. Então, olha só, esse comando aqui, ele vai ser repetido quantas vezes? Ele vai ser repetido 10 vezes, porque foi isso que eu informei aqui, olha. Percebe que eu não precisei alimentar a variável multiplicador antes, igual como fiz nos outros laços, né? O conteúdo da variável multiplicador ela vai ser alimentado automaticamente aqui, olha, já no início do laço. Então, o valor inicial da variável multiplicador vai ser 1. Depois, automaticamente ele vai incrementar, né? O programa vai incrementar esse valor aqui para 2. E aí vai repetir de novo esse comando aqui. Depois ele vai automaticamente incrementar para 3. E aí vai executar de novo esse comando e assim por diante, até que essa variável seja alimentada com o valor 10, que é o valor final. Talvez você lembre lá do vídeo anterior que no outro laço eu disse que a última alimentação dela foi 11, né? Por que agora é 10? Porque aqui a variável está sendo alimentada no início, antes do laço. Então esse conteúdo aqui de dentro vai repetir pela última vez com este valor aqui. Então este valor informa qual é o valor final que vai acontecer este laço, ou seja, esse laço vai ser executado pela última vez quando atingir este valor. E aí depois disso ele para, né? Vem aqui para o fim para. Tá certo? Ficou claro? Vamos dar uma olhada agora no Visual G para ver esse programa funcionando e eu vou te mostrar outras coisas que dá para a gente fazer aqui dentro desse programa, tá? Então vamos lá, vou executar aqui, F9. Então olha só, vou colocar de novo o número 5, foi o número que a gente usou na vez passada. Tá aqui, ó, trouxe pra gente aqui os resultados, tá? Aqui embaixo ele mostra pra gente o histórico também, beleza? Agora imagina, se você quiser inverter essa tabuada, se você quiser que ele mostre pra gente, ao invés de começar com 1, começa já com 10. Né? Colocar o 10 aqui, depois 9, 8, 7, assim por diante. Então aqui no laço para, fica mais fácil isso aqui. Olha. Você pode colocar número 10 aqui, até, nesse caso vai ser 1, tá bom? Só que agora você tem que dizer que o incremento da variável multiplicador vai ser de menos 1 em menos 1, né? Porque ele começa com 10. Aí 10 menos 1, 9. Ou seja, até chegar no número 1, tá bom? Então, para que o programa entenda que o incremento seja negativo, você tem que colocar assim, olha, passo menos 1. Vamos ver como é que funciona aqui? Vou teclar F9, vou digitar um número, vou colocar o 5 de novo, deixa eu colocar mais para o meio da tela aqui, Enter. Então tá aqui, olha, o valor inicial da variável multiplicador, né, que seria o nosso contador, é 10, depois 9, 8, e assim ele vai incrementando com o valor negativo. Um outro detalhe interessante é que você não precisa ir de 1 em 1. Tá? Então vamos imaginar que você queira essa tabuada de 10 até 100. Só que você não quer que ele mostre de 1 em 1. Você quer que ele seja exibido de 10 em 10, por exemplo. Então aqui você coloca também esse comando passo e aí você coloca qual vai ser o salto da variável multiplicador, ou seja, de quanto em quanto ela vai ser
atualizada. Nesse caso aqui, ela vai ser atualizada de 10 em 10. Vamos ver como é que isso aqui fica? Então, tá aqui, vou teclar F9. Vou informar o 5 de novo. Enter. Então tá aqui, olha. Primeiro ele multiplicou por 10, depois por 20, 30 e foi até 100. Tá vendo? E agora, imagina que você queira ver várias tabuadas aqui. Né? Você quer ver primeiro de 5, depois de 6, depois de, sei lá, de 8, de 10, enfim. Aí a gente pode colocar um laço dentro do outro. Nesse caso, para a gente implementar uma resposta do usuário, ou seja, o usuário vai informar se ele quer ver de novo outra tabuada, então seria mais interessante a gente utilizar o laço repita. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Vim aqui para o início, vou teclar Enter. Eu vou colocar aqui no início o comando repita. Tá? E aqui embaixo eu vou colocar o fim. Fim repita. Repita até resposta igual n. Tá certo? Opa, mas essa variável eu ainda não coloquei lá em cima, né? Não tem problema, vou colocar agora. Então aqui na área de variáveis eu vou criar a variável resposta, que ela é do tipo textual, né? Então a gente coloca aqui caractere. Beleza? Muito bem, só que eu preciso alimentar a variável resposta. Então aqui depois do fim para, eu vou teclar Enter. E aí eu vou colocar uma pergunta aqui para o usuário alimentar, né? Então vou colocar aqui vou colocar um escreva L, entre aspas, deseja ver de outro número. Aí eu coloco aqui as opções para o usuário, né? Vou colocar S/N. Opa. Pronto. E aí, faltou um detalhe aqui, né, galera? Eu preciso fazer a indentação aqui. Tudo aqui tem a ver com o laço repita, né? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou selecionar todos esses comandos, tá? E eu vou teclar. Ó, selecionei todo mundo. E eu vou agora dar um toque na tecla Tab. Ó, dei um toque na tecla Tab. Pronto, ele já fez para mim a indentação, olha. Selecionei todo mundo, ele indentou todo mundo para mim de uma só vez. E aí, faltou aqui, galera. Eu coloquei o escreva L, né? Faltou aqui a gente colocar o leia, né? Porque eu preciso alimentar a variável resposta, né? Então, faltou aqui leia resposta. Pronto. Ou seja, aquilo que o usuário digitar, ele vai alimentar a variável resposta. E aí, se o usuário alimentar com a letra N maiúscula, então esse programa aqui ele vai encerrar. Esse laço ele vai encerrar. Tá certo? Então vamos lá, tecla F9. Deixa eu maximizar aqui. Digitar um número 5. Beleza. Deseja ver a tabuada de outro número? Vou colocar sim, letra S. Aí vai perguntar um número para mim. Vou colocar aqui a tabuada de 3. Pronto, ele me mostra a tabuada de 3. Deseja ver a tabuada de outro número? Vou colocar não, letra N, vou teclar Enter. E aí pronto, ele sai do laço. Percebe que está sendo exibido o histórico aqui, né? Quer dizer, primeiro eu coloquei a tabuada de 5, depois a de 3. Quando eu visualizei a tabuada de 3, ainda ficou na tela a tabuada de 5. Se você não quiser exibir esse histórico, lembra qual o comando que a gente tem que utilizar? Bem, se você não lembra, a gente viu no vídeo passado, mas eu vou colocar aqui para você. Limpa tela. Pronto. Vamos executar de novo. F9. Vou agora colocar a tabuada do número 8. Pronto, está aqui o número 8. Eu quero ver o resultado. Outra tabuada, vou teclar S. E olha, ele já limpou a tela para mim, tá? Vou colocar a tabuada de 4. Pronto.
Percebe que ele está sempre colocando daquela última sequência que eu coloquei lá, né? 10, 20, 30, etc. Tá bom? Deseja ver de outro número? Não. Agora, vamos imaginar outra situação aqui. Tá? Vamos imaginar que essa quantidade final ela seja alimentada pelo usuário. Tá bom? Então eu vou voltar aqui para a quantidade inicial para 1, tá? E aí vamos imaginar que você não quer ver a tabuada até 10. Você quer escolher na hora, eu quero ver até 10, agora eu quero ver até 15, e assim vai, tá? Então eu vou colocar aqui uma variável chamada valor final. Então é o usuário que vai informar até quando, né, qual vai ser o último valor desse laço. Então, para isso, obviamente, eu tenho que escrever aqui, vou colocar um escreva para o usuário alimentar, certo? Então, vou colocar, ele está dentro do laço repita, né? Então, vou colocar um escreva L para ele teclar um Enter lá no finalzinho, né? Vou colocar uma aspa dupla, informe até quanto o programa vai calcular. E aí, lembrando, né, vou ter que colocar aqui o comando leia para poder alimentar a nossa variável valor final. E olha, percebe que eu estou trabalhando com uma variável que eu ainda não criei. Então eu vou lá para cima criar essa variável valor final, aquela do tipo inteiro. Então eu vou colocar só uma vírgula aqui e vou escrever aqui valor final. Faltou eu tirar esse cara aqui, olha, passo 10, né? Porque senão ele vai pular de 10 em 10, não é isso que eu quero, tá certo? Então, vou tirar esse camarada aqui. Agora sim, quando eu não informo nada, quando eu não informo o passo, ele vai de 1 em 1, tá bom? Então vamos lá de novo. De novo, tabuada de 5. Até quanto o programa vai calcular? Vou colocar 20. Pronto, agora sim. Colocou 5 vezes 1, 2, 3 e até chegar no 20 aqui, tá bom? Deseja ver a tabuada de outro número? Vou colocar sim, né? Vamos ver de outro número aqui. Vamos ver a tabuada de 9 agora. Agora a tabuada de 9, eu quero que ele calcule até 15, ou seja, o multiplicador final seja 15. Então vamos lá. Ele começou aqui, ó, 9 vezes 1 até 9 vezes 15. Certo? Ficou claro aí, galera? Muito bem, então é isso, né? Agora é a hora que você vai abrir o teu Visual G e você vai praticar, você digita esse programa aqui, você vai fazer todas essas alterações que nós fizemos e pensa numa outra possibilidade aqui para você escrever esse programa também, com outro tipo de situação. Tá certo? Então é isso, forte abraço e até a próxima!